Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, né? E o Tribuna Livre hoje está com a pauta recheada. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre a aldeia SOS Infantil, né? Que assiste crianças, né? Adolescentes, e é uma instituição que existe desde 1949. Para conversar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido lá na instituição, nós trouxemos aqui, né, a gestora do contrato, que é a nossa amiga Patrícia Mello, né? E aí, me diga uma coisa, o que a aldeia SOS tem feito aí, entendeu, para que a gente possa realmente contribuir, né, para a formação dessa meninada? Então, desde 49, né, como o senhor disse, nós existimos no mundo. E o nosso fundador, Hermann Gmeiner, ele viu um cenário pós-guerra lá na Áustria, na cidade de Inst. Então, uma das motivações foi a questão da guerra, o cenário de guerra, né? Então, ele presenciou muitas crianças órfãos, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, e muitas mães que tinham perdido seus filhos nessa guerra que houve lá. E para que as crianças pudessem ser cuidadas no ambiente familiar e acolhedor, ele fez uma grande campanha nessa comunidade, captando recurso para que essas mães que tivessem perdido seus filhos pudessem cuidar das crianças que perderam seus pais. Seria uma adoção, alguma coisa Seria assim? um cuidado mais humanizado e personalizado para que as crianças não precisassem ir para aqueles grandes orfanatos que existiam naquelas épocas. Quer né? dizer, você individualizava a assistência, né? Exatamente, de uma forma humanizada e personalizada. E aí isso permaneceu ao longo do tempo? Isso, e hoje nós estamos em 133 países do globo terrestre, certo. E no Brasil estamos em 12 estados, e aqui mais em Brasília? o Distrito Federal. Aqui em Brasília Isso, funciona nós onde? temos na Asa Norte, 914 Norte, nós temos 2 casas-lares e uma casa-lar na comunidade do Paraná. Tá, então, veja bem se eu consegui entender e passar para o telespectador nosso, né? Quer dizer, essa aldeia, se você tiver alguma criança que possa ser indicada para lá, vocês acolhem, é isso? Na verdade, são crianças que tiveram seus direitos violados dentro da sua família, ou por negligência, abandono, um abuso sexual, uma violência psicológica, física. E o Conselho Tutelar... Então não é criança de rua, Às vezes elas estão em situação de rua, mas é uma situação de tanta extrema vulnerabilidade que os órgãos de proteção, como o CREAS, o Conselho Tutelar, identifica essa vulnerabilidade, faz um acompanhamento e, percebendo que a família é o agente violador desse direito, eles encaminham para o juiz e sugerem a aplicação da medida protetiva que está prevista no E aí a Estatuto medida da protetiva, Criança. então, ela é cumprida Aplicada lá? pelo juiz. Aplicada pelo juiz e cumprida lá junto a vocês. E aí vocês assistem. Então, a interface de vocês é com o Conselho Tutelar, com a Vara da Infância e da Juventude, Ministério não é isso? Público, Ministério Público, exatamente. né? Ah, tá certo. E me diga uma coisa, como é que as pessoas fazem, né, principalmente crianças, nós temos um público, né, infantil também grande, né? O que a criança precisa, caso se sinta ameaçada, né? O que ela precisa fazer? Ela pode procurar alguém, além de um adulto mais próximo, né? Mas às vezes é o adulto mais próximo que está lhe fazendo mal, né? Exatamente, mas quando a criança ou adolescente, ela se sente ameaçada, ela procura o Conselho Tutelar, ela faz a denúncia, ela também é um agente de denúncia, e o Conselho Tutelar atua, né, nessa medida de proteção, procura também a própria delegacia e os vizinhos também podem ajudar nessa proteção, né, fazendo essas denúncias para que essas crianças possam ter os seus direitos garantidos. E vocês têm um convênio com alguma secretaria do governo? Não, nós temos, em Brasília especificamente, a gente tem um recurso que é oriundo especialmente dos nossos doadores. Quer dizer, o governo não ajuda em nada, o Conselho Tutelar manda para você, mas... Nós tivemos um convênio emergencial que foi curtinho, durou 6 meses, mas estamos aí buscando um financiamento do poder público para que a gente possa... Tá, mas vocês já estiveram na Secretaria da Criança e do Adolescente? Na Secretaria de Desenvolvimento, sim. Estamos aí com o processo tramitando, estamos certo. torcendo para que dê certo, para que a gente possa qualificar o nosso serviço. Né? Entendi. E... qual o número de crianças que hoje vocês assistem? Hoje nós temos 31 crianças e adolescentes, na verdade 30, em 3 casas-lares, né? Cada casa-lar ela é composta até 10 crianças e adolescentes e ela é cuidada por uma mãe social, que é uma profissional contratada, com seus direitos garantidos, e ela tem esse papel de proteger, garantir, fazer um ambiente onde aquela criança se sinta segura, independente e autônoma, né? Para que ela possa voltar para a sua família, ou que ela possa ser adotada, ou que ela possa se autogerir, né? Que ela saia de lá
já emancipada, mas que ela possa caminhar com as suas E próprias se as pernas. pessoas quiserem ajudar, contribuir financeiramente ou contribuir com o trabalho, enfim, dar algum tipo de contribuição, o que elas fazem? Bom, ela pode se tornar um amigo SOS, depositando um dinheiro diretamente na nossa conta, né? E aí a gente reverte esse dinheiro na manutenção do nosso serviço. Ou ela pode doar utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim, mobílias, alimentos, material de higiene e limpeza, roupas, brinquedos, enfim, tudo é sempre muito bem-vindo para o nosso E atendimento. como é que faz o contato com vocês? Bom, tem o nosso... Deus, bota aí, Edilson, aí embaixo, viu? O nosso telefone é o 3272-3482. Para aí, devagar. 3272-3482. 3272-3482. Isso. Ok. Tem o nosso site também, que é o www.aldeiasinfantis.org.br. www.aldeiasinfantis.org.com.br. .org.br. Vamos lá, de novo. www.aldeiasinfantis.org.br. Exatamente. Ok. E um e-mail que é o brasilia.df@aldeiasinfantis.org.br. Esse eu não consegui gravar todo, não, mas você bota aí embaixo, né? Já vai ficar mais fácil, tá isso, certo? brasilia.df@aldeiasinfantis.org.br. Esses são os meios de comunicação que as pessoas podem entrar e ver qual é a melhor forma que ela pode ajudar. Ela pode ser voluntário também, e aí a gente concilia qual é a habilidade dessa pessoa com a nossa necessidade de um atendimento específico à criança, né? Ela pode estar um reforço escolar, enfim, fazer uma atividade lúdica, esportiva. Todo o atendimento Todo tipo de contribuição é boa. sempre muito bem-vindo. Tá certo. Bem, Patrícia, eu quero lhe agradecer muito ter encontrado um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco, né? E dizer que o Tribuna Livre volta já já, e aí nós vamos conversar com o novo secretário de Turismo do Distrito Federal, nosso amigo Jaime Recena. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Enfim, vamos falar de turismo no DF, né? E para isso convidamos nosso amigo Jaime Recena, que é o novo secretário de Turismo do Distrito Federal. E ao lado temos aqui o doutor Vieira, figura permanente no nosso meu programa. Vizinho, Seu vizinho, né? vizinho. Você é um privilegiado, né? E o Vieira, ele tem que estar no programa, porque no dia que ele não aparece, rapaz, chove de reclamação, Ixi. principalmente de mulheres. Olha aí, Vieira. Incrível, né? É sempre uma honra estar na presente aqui esse programa do deputado Concorrência é Jaime Ribeiro, difícil com o Vieira. e, sobretudo, ao lado do jovem secretário de Turismo do Distrito Federal. Obrigado, obrigado. Jaime, seja muito bem-vindo, viu? E fala um pouquinho pra gente sobre a Secretaria de Turismo, quais são os grandes desafios que você já vai ter que enfrentar, alguns que você já venceu, que eu tenho notícia aí que você está andando igual notícia boa. Estamos Né? andando. Bom, Raimundo, obrigado pelo convite de estar aqui participando do programa. Obrigado, Vieira, pela recepção. Vieira vizinho, né, morador do Lago Norte como eu. Já estivemos juntos, brigando e lutando por melhorias para o nosso bairro. E o desafio agora que se impõe é o desafio da Secretaria de Turismo, um desafio gostoso, um desafio prazeroso. A gente costuma dizer que a Secretaria de Turismo é o porta-voz das notícias boas do governo, né? Pauta positiva, e estamos muito animados. Acho que Brasília precisa, nesses próximos anos, se consolidar como uma capital de eventos. Brasília tem uma localização... Pode atração, naturalmente, né? Brasília tem uma localização privilegiada para isso. Está no centro do país, exatamente. Centro, você está equidistante de extremos, né, do norte e sul. Isso facilita o fato de grandes eventos acontecerem aqui em Brasília, principalmente eventos corporativos, que às vezes demandam a presença de parlamentares, de deputados, de ministros. Fica muito mais fácil a presença dessas autoridades quando o evento acontece na cidade. Então isso acaba também atraindo. Brasília é uma cidade de 54 anos. Lindíssima. Onde é que você tem uma catedral como a de Brasília? Onde você tem um memorial JK? Onde você tem um museu, entendeu? Os palácios que nós temos. Quer dizer, só precisa mostrar para as pessoas de fora, né, que tudo isso está aqui em Brasília, né? É verdade. É verdade. Secretário Jaime, eu
O que nos preocupa, nós brasileiros, é uma festa tradicional no Distrito Federal, sobretudo no Brasil. Como está o Carnaval? Vira folião, vai, rapaz. é uma Tá doido pular o Carnaval. A gente se encontra no chorinho aqui da Brasil, rapaz, tem um chorinho ótimo aqui. Ele é um dos inventores do pacotão. Eu ia no pacotão criança. Bom, o Carnaval, esse ano, né, por razões óbvias que todos nós estamos acompanhando na imprensa, não vai haver repasse de verba pública para os desfiles das escolas e para a Liga Oficial dos Blocos, nem os investimentos que eram feitos em uma grande infraestrutura. Isso em virtude da dificuldade financeira que nós encontramos, deixados pelo governo Agnello, e a gente está tentando resolver esses problemas, né? A gente está, enfim, a população sabe da dificuldade, inclusive, de honrar com os pagamentos dos trabalhadores de alguns setores, e não faz sentido você agir de outra forma. Então, a gente está usando toda a criatividade, toda a força que a gente tem para buscar, junto à iniciativa privada, recursos para que o Carnaval possa acontecer. E o empresariado está respondendo positivamente? Olha, Raimundo, a resposta tem sido muito boa, né? A gente já tem aí 4 grandes empresas muito bem encaminhadas, a gente deve fechar esses processos até o início da semana que vem. A gente tem conversado também com os fornecedores do Carnaval, ou seja, as pessoas as empresas que fornecem os banheiros químicos, grades, tendas, som, todos eles estão dispostos a ajudar, porque entendem o problema que Brasília passa, a crise financeira pela qual estamos passando, mas também entendem a importância do Carnaval, como ressaltou Vieira. O Carnaval é uma manifestação cultural das mais importantes do nosso país, é uma tradição brasileira. E não pode ser diferente na capital. E quanto aos desfiles e às outras coisas, a gente ainda está tentando uma solução para ver se consegue levantar mais recurso para que aconteça... Então o governo está ajudando, na verdade, com a estrutura de policiamento, limpeza, a Secretaria de Turismo, tudo isso. O que ele não está é botando dinheiro. O que não está indo é dinheiro para os desfiles e para as contratações, porque não tem. Infelizmente, a situação financeira não permite que o GDF faça esse tipo de investimento. Perfeito. E me diga uma coisa, já garantido que você vai poder pular, né, Vieira? Vamos lá, pular o Carnaval, né, que eu estou dizendo. Vamos voltar só um pouquinho para a questão dos desafios, né? Nós tivemos há pouco a notícia de que o governo do Distrito Federal abriu mão das Olimpíadas Universitárias, né? Parece que o custo seria muito alto e tudo. Isso não causa um impacto negativo na questão, principalmente de turismo? Olha, causa, né? É óbvio que um evento como esse tem um potencial muito grande de atrair turistas. É o 3º maior evento esportivo do mundo. Ele só está atrás de Copa do Mundo e de Olimpíadas, né? Olimpíadas em primeiro lugar e Copa do Mundo em segundo lugar. Mas, infelizmente, a situação financeira não permitiu essa captação, enfim, a continuar com a captação desse evento. Na verdade, o governo anterior tinha que ter honrado com algumas questões, por essa razão, inclusive, que se pôde cancelar, porque o governo passado não honrou. Esse evento foi captado no final de 2013, ao longo de 2014, várias etapas haviam sido avançadas e não foram. E aí foi mais um pepino, digamos assim, que foi passado, e com a situação financeira atual não nos permitiu fazer esse investimento. Não dá para fazer festa quando você está devendo o salário de casa, né? De qualquer forma, nós vamos compensar isso trabalhando mais para captar outros eventos que não demandem tanto investimento do Estado. Porque tem muita convenção, tem muito congresso, né, tem o Fórum Mundial das Águas, que vai acontecer em 2018, que é um evento que traz 30 mil pessoas para a cidade, em média. Então, tem outros eventos importantes que a gente vai buscar trazer para Brasília, até para compensar, de alguma forma. Porque precisamos realmente arrecadar muito, né? Brasília e turismo. Dizem que Barcelona
depois que se preparou para aquelas Olimpíadas que ocorreram, Mudou. se não me engano, em 92. 92. Né? Mudou totalmente, quer dizer, Barcelona hoje é um dos maiores centros turísticos da Europa e do mundo. Eu né? posso falar com propriedade que eu morei em Barcelona em 2000. Né? Então, assim, eu vi a evolução. É por isso que você é botafoguense? Botafogo e Barcelona é tudo a mesma coisa, né? Rapaz, eu gostaria que fosse, viu? Botafogo e Barcelona, se fosse a mesma coisa, eu estaria bem mais feliz. Eu e o governador Ronenberg, que também é botafoguense. Mas a gente pôde acompanhar. Nem todo mundo tem o privilégio de ser fluminense Tá como vendo? eu, Olha aí, né? ó, Então, vamos lá. Aliás, foi muito bem nesse torneio agora nos Estados Unidos, mas depois a gente fala de futebol. O futebol é outro bloco. Outro né? bloco. Mas, enfim, Barcelona foi uma cidade que cresceu muito turisticamente, e não só turisticamente. Hoje, Houve um Barcelona, investimento na Olimpíada e ficou. na verdade, o investimento não foi na Olimpíada. É isso que a gente precisa entender. O investimento foi na cidade. E a cidade se preparou para receber a Olimpíada. E quando a Olimpíada acabou, a cidade estava pronta para receber todo mundo. Mesmo, Isso que é importante com um evento como esse. Porque muitas vezes esses grandes eventos, as cidades, elas não aproveitam, os países não aproveitam o potencial que isso tem. E aí o legado, que é o mais importante, acaba não ficando e a população acaba não sentindo. Barcelona é um dos melhores exemplos de cidades que trouxe um grande evento e que mudou da água. Aproveitou isso. Aproveitou para não para fazer um bom evento, aproveitou para a cidade melhorar a cidade. Então, isso é importantíssimo. E aí, se você me permite mais alguns minutos, para voltar a falar de Brasília, uma coisa muito importante da nossa gestão, e aí eu peço a sua contribuição e a sua também, Vieira, que nós precisamos, como o governador tem dito, né, muito, fazer um pacto. E o pacto que eu estou propondo no turismo é um pacto em defesa da nossa cidade. É um pacto para a gente resgatar a autoestima do brasiliense e de quem mora em Brasília. Todos nós aqui já saímos da cidade alguma vez, já entramos dentro de um táxi e quando a gente diz que somos de Brasília, a primeira coisa que dizem é lá só tem ladrão, lá só tem bandido, lá só tem corrupto. E a gente precisa mostrar para o Brasil que a realidade é muito diferente disso. E a nossa cidade precisa ser mais respeitada. Brasília foi a última, ou a grande epopeia dos últimos 200 anos. Foi uma cidade que foi construída por todos os brasileiros. Não foi uma cidade que nasceu do nada. Foi um sonho, é a capital da esperança e precisa ser reconhecida como tal. Brasília é uma cidade única no mundo. Como você disse há pouco, é uma cidade museu a céu aberto, é uma cidade que tem palácio, uma cidade que tem arquitetura, que o estrangeiro, quando vem aqui, vê essas coisas, chora, porque a gente tem esses relatos na Secretaria de Turismo. E o brasileiro não tem essa relação com Brasília. Para o brasileiro em geral, né? Para o brasileiro em geral, Brasília é algo que é ruim, é ruim para o país. Não é dele, e não é isso. E a gente tem que mudar isso. Brasília é terceiro polo gastronômico do país hoje. Brasília tem um lago único que nenhuma outra cidade tem. Brasília tem um parque que tinha que ser para a cidade e para o país o que o Central Park é para os Estados Unidos e para Nova York. O Central Park em Nova York recebe 33 milhões de turistas ano. O nosso parque da cidade não chega nem a 5% disso, talvez 1% disso. O turista vem em Brasília e sequer conhece o parque. A população de Brasília frequenta o parque, né? Nós somos quase 100 mil pessoas frequentando o parque semanalmente. Mas o parque precisa evoluir muito. E essa foi uma luta da Secretaria de Turismo, era uma luta do trade para que o parque, a administração do parque ficasse subordinada à Secretaria de Turismo. E nós pudemos convencer o governador desse pleito e o parque hoje, a gestão do parque será administrada pela Secretaria de Turismo. Então Brasília tem muita coisa boa e eu preciso da sua ajuda e da sua para mostrar que Brasília é uma cidade boa e que os políticos que estão aqui, a maior parte deles que são ruins, foram os outros estados que mandaram. Porque os políticos bons, eu estou aqui sentado ao lado de um que tem uma história correta e a gente precisa mostrar isso para a cidade e para o país. Ô Jaime, você sabe que pode contar conosco. Eu acho que você pode contar com todas as pessoas de bem desse país. Porque eu acho que você colocou uma frase que é fundamental. Brasília, ela não é nossa. Brasília é do Brasil, é a capital da esperança. Então precisa que todos nós gostemos da cidade. Se infelizmente tivemos uma provação aí ao longo dos últimos anos, né, porque tivemos algumas dificuldades com maus governantes,
Mas isso é passageiro. Do Brasil a cidade e do mundo. Fica, do Brasil e do mundo, Exatamente. né? E Brasília é a capital, é a esperança de todos nós. E mais do que isso, nasce do sonho de Dom Bosco. Exato. É construída por um louco, entre aspas, chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, que em 3 anos e meio consegue construir uma capital hoje É em uma dia. Rapaz, você epopeia. manda um projeto, entendeu? Em 3 anos e meio. Mas um dia vamos ver se o nosso programa discute um pouco mais Brasília, entendeu? Aí a gente dedicar a Adoraria. meia hora do nosso programa para que a gente possa mostrar tudo isso, discutir. E eu quero agradecer muito ao meu amigo Vieira, porque não parece, entendeu? Mas o doutor Vieira é um dos pioneiros aqui da nossa cidade, viu? Não parece, porque parece um menino, né? Eu que agradeço, deputado. Agradecer muito a você, viu, Jaime? Olha, fiquei muito feliz com esse entusiasmo que você fala da nossa cidade. É isso que a gente precisa, é isso viu? que a gente precisa. Sem coragem, sem vontade, a gente não faz nada. Agora, com coragem, a gente faz tudo. Como diz Tá certo? Muito obrigado. E olha, o Tribuna Livre volta já já. Aí a gente vai falar um pouquinho de futebol, né? Com o time mais importante do mundo, que é o Fluminense. E vamos falar também do futebol Sobradinho, hein? A nossa terra. Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? E vamos falar um pouquinho sobre futebol lá da minha cidade, né? Sobradinho, né? Estamos aqui recebendo o nosso presidente do Sobradinho Esporte Clube, o Leandro Mota, né? E para você que é botafoguense, entendeu? Nós estamos recebendo também o Túlio, né? Aqueles que não lembram, né? Túlio é um médio volante, quer dizer, a minha linguagem era essa antigamente, né? Volante, como é que dá o nome hoje? Falam cabeça de contenção, cabeça volante, de área, né? Meio armador, às vezes. E o Túlio é um grande craque, então eu quero dizer que hoje o nosso programa está jogando um bolão, viu? Sejam muito bem-vindos, viu, Túlio, Leandro, né? E vamos falar um pouquinho sobre o Sobradinho, né? Quais são as perspectivas? Vamos ser campeão, não vamos? Como é que é essa história? Boa tarde, Raimundo, boa tarde a todos. A ideia é essa, né? O último título que o Sobradinho conquistou foi em 1986. E lá pra cá a gente acumula um jejum aí de 30 anos. Foi na época ainda do Tony? Tony, Michael, lembro. aquele glorioso time que foi feito praticamente 80% do time. Jogadores oriundos da categoria de base, moradores de Sobradinho. Né? E a gente está tentando resgatar isso aí. Sobradinho esse ano completa 40 anos de idade, né? E 30 anos do último título. Então a ideia é fazer um trabalho bem feito, um trabalho focado para que a gente consiga sair desse jejum. Por isso a gente trouxe a experiência do Túlio. Túlio está como gerente de futebol, né, Túlio? Estou como gerente de futebol, ajudando a montar o elenco do time, né? Os jogadores, trazendo alguns de fora, valorizando principalmente os que a gente tem aqui também, alguns jogadores bem jovens que nós promovemos para a equipe profissional, jogadores lá criados em Sobradinho mesmo. E tentar, eu acho que a minha preocupação é até maior do que simplesmente o título. A gente tem a preocupação de tornar o Sobradinho uma referência de clube de futebol aqui no Distrito Federal, já que a gente não tem isso há muito tempo. E talento a gente tem de sobra aqui em Brasília. Brasília é um celeiro, né? A gente vê jogadores de Brasília saindo e os clubes do Distrito Federal não aproveitam esses valores aqui. Jogadores, eu saí de Brasília com 16 anos, não tinha uma referência de clube em Brasília que eu pudesse começar minha carreira e fui para o Goiás. Fui fazer teste no Goiás e comecei minha carreira no Goiás. Aquela trajetória vitoriosa, né? Graças a Deus. Eu quero que a médio prazo a gente mude isso em Brasília. Que o jogador tenha como referência algum clube daqui. Eu participava de um outro programa esportivo e ao lado de um dos maiores jogadores que eu já vi, né, que é o Péricles, não sei se você lembra do Péricles, Pezão. né? E o Pezão, ele dizia uma coisa interessante. Para falar com o jogador, o cara tem que ter sido boleiro mesmo, né? Ele tem que conhecer, né, o ambiente, porque o jogador, né, ele precisa ter aquele trato mais próximo, até porque um elenco pode derrubar um treinador, pode construir, entendeu? Um elenco às vezes limitado pode construir uma equipe vitoriosa, né? E você traz toda essa carga de experiência, né? Não só derrubar treinador, acho que quando você tem um ambiente ruim entre os jogadores, você acaba destruindo todo um projeto. O projeto Sobradinho a longo prazo é de se transformar num clube referência no Distrito Federal. E se você não tem alguém acompanhando de perto o elenco, as peças que você coloca ali, você pode jogar tudo isso por água abaixo.
Perfeito. E realmente tem que conhecer o ambiente, né? Você conhecer. tem toda uma carga de experiência e melhor do que isso, né, Túlio, você pode falar com muita autoridade, porque você foi um grande jogador, né? Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu em 1975. O Fluminense era treinado pelo Didi, saudoso Didi, né? Folha Seca. E o Didi começou a ensinar os jogadores a bater falta. E o Manfrini não conseguia bater, ele errava todas, né? O Didi botava uma camisa, né? Lá no cantinho e tal, e o Manfrini não conseguia, né? E o Didi, vai, não consigo não, nem você. Aí o Didi, para aí. Aí o Didi, com 200 anos de idade, foi lá, entendeu? E fez, porque bateu uma falta, né? Então, tudo isso é treino. E aí você tem autoridade quando você sabe fazer as coisas, ou você já provou, né? Que fez, né? E eu acho que a sua presença no Sobradinho, nesse aspecto, também vai ajudar bastante, né? Porque você conhece tanto dentro quanto fora, né? Você ter alguém como referência, você ganha já o respeito dos atletas que estão ali, né? Tanto que tem alguns atletas que preferiram vir para o Sobradinho, porque acreditavam, eu consegui provar para eles que o projeto aqui é muito bom, é um projeto sério, e infelizmente a gente não tem um calendário anual e a gente está brigando por isso, porque o campeão brasiliense se credencia para disputar a Série D e a gente quer isso, quer que o Sobradinho tenha um calendário anual, que aí a contratação de atletas até com mais potencial vai se tornar muito mais fácil. Perfeito. Leandro, e tem ajuda? O empresariado está sensibilizado para investir no futebol profissional ou não? Olha, Raimundo, você sabe, você também acompanha o futebol profissional na nossa cidade há muito tempo, você sabe a dificuldade que é fazer futebol em Brasília, né? Realmente a gente ainda não desenvolvemos como as outras praças do futebol, né? Mas graças a Deus o Sobradinho tem a prerrogativa de ter um investidor e um patrocinador forte, sério e que gosta de esporte, que é o CEUB, né? O CEUB... Aliás, o CEUB tem tradição, né? Tem tradição, tanto na equipe profissional de futebol que tinha, agora no basquete e no Sobradinho. Então o CEUB ajuda a gente bastante, né? Também um atacadão dia a dia, que é um atacadão que está sendo inaugurado lá em Sobradinho. Eles também, eu queria aqui agradecer o apoio que vocês dão para o Sobradinho, porque não é para o Sobradinho, é para a cidade de Sobradinho, né? Uma cidade que respira futebol e que acostumou, que tem futebol forte na cidade, futebol amador, né? Que vários jogadores já saíram também do time do futebol amador para o time profissional do Sobradinho. Então, o futebol amador nosso é fortíssimo. É fortíssimo. Né? Sobradinho é uma cidade que respira futebol e a gente precisa de um time à altura para dar alegria para aquele pessoal. E o governo tem ajudado com o estádio, sessão de estádio, porque o Agostinho Lima está... O Agostinho Lima é da administração pública, né? Pois é. O que acontece é o seguinte, a gente tem encontrado algumas dificuldades do ponto de vista de manutenção, acho que é uma realidade local, não é só do Sobradinho, é dos outros estádios, das outras praças, que é a questão estrutural dos estádios. Nossos estádios, nossas praças esportivas em Brasília, elas são muito arcaicas, muito antigas, e a gente encontra dificuldades estruturais, que sem a ajuda do poder público a gente não consegue ajudar. Inclusive, eu queria dizer da esperança que a gente tem, né, de a Administração Regional de Sobradinho ser uma parceira nossa do Sobradinho, porque o Sobradinho, como eu disse anteriormente, é um clube da cidade. A gente espera o apoio da Administração Regional no que for precisar lá para ajudar a estruturar o estádio, para a gente desenvolver o campeonato num potencial que a gente consiga chegar e dar tranquilidade aos torcedores que for ao estádio. Perfeito. Bem, Leandro, eu quero lhe agradecer muito, dizer que o nosso programa Tribuna Livre está à sua disposição, sempre que o Sobradinho quiser, né? E a gente vai estar sempre falando do futebol, né? Quero agradecer muito a você, Túlio, dizer que fico muito feliz, entendeu? Porque apesar de você ter sido adversário a vida inteira, né? Adversário que eu digo porque ajudava a bater no Fluminense, né? Eu tinha no Botafogo. Hoje é parceiro, tá no Sobradinho, time pois da sua cidade. Hoje você vê o que é a vida, né? Hoje ele é parceiro. Mas, continua alvinegro. Continua, né? Mas olha, quer mandar um recado para os botafoguenses aí? Mando para os botafoguenses para adotar o Sobradinho como time da cidade. Brasília, todo mundo sabe que é um reduto botafoguense, a torcida do Botafogo é muito grande aqui. Eu convido os botafoguenses para adotar o Sobradinho como seu time aqui na capital e prestigiar a gente lá. Tá certo, é isso aí. Bem, meus amigos, eu quero agradecer a você, né, telespectador, pela sua
paciência, pela sua audiência. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente. Não esquecendo, se você quiser nos ajudar a fazer a pauta, é só mandar para esse e-mail que está embaixo, tribunalivrerr@gmail.com. É isso mesmo, né, Dilson? Então, até sábado, se Deus quiser.